Leamos a palavra de Deus, João capítulo 15 e verso 14, que diz assim: Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Amém? Podem sentar em nome do Senhor Jesus. Quero trazer a continuidade da palavra que nós demos início ontem, sobre o caráter, sobre as ações, sobre a postura que um discípulo de Deus, um discípulo de Jesus precisa ter. Nós falamos ontem sobre as bem-aventuranças, e eu não queria entrar nas bem-aventuranças porque são coisas bem simples de nós meditarmos. Mas eu queria que você entendesse, é necessário que nós entendamos, meus amados, que o caráter de Cristo, ele precisa ser refletido a cada momento da nossa vida. Jesus vem falando aqui uma coisa muito interessante. Olha, vocês são meus amigos quando vocês fazem ou quando vocês cumprem aquilo que eu vos mando. Se nós pegarmos aqui o contexto dessa palavra, e eu fui pesquisando nessa semana muitas coisas, eu gostaria de refletir com você algo maravilhoso, que a palavra de Deus, todos os momentos de Deus sobre a nossa vida, desde o princípio da escolha de Abraão, a eleição de um povo, todos os momentos Deus falava assim: olha, meu povo, se você ouvir, você vai ser abençoado. Se você não ouvir, vai acontecer isso, isso, isso. Deus deixava bem claro na sua palavra, e Deus especificava em todos os momentos, e muitas vezes Deus falou na sua palavra. Em Deuteronômio nós vemos capítulo 11 e verso 26, diz assim: E eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Esta mesma lei é repetida no capítulo 30, versículo 1, dizendo assim: Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, escolhe hoje a bênção ou a maldição. Eu quero que você entenda, meu amado, que ser um discípulo de Jesus é escolher apenas um caminho, é escolher apenas uma direção. Amém? Eu fiquei ontem imaginando o que é escolher uma direção, e eu me lembro uma certa vez que nós andamos de trem. Eu não sei se você já andou de trem aqui. Alguém já andou de trem? Ali em Rio Negrinho, ali no Rio, né, irmão João? Tem a Maria Fumaça, Maria Fumaça, todo ano tem, e nós fomos um dia com as crianças, e eles nunca tinham andado de Maria Fumaça, nem de trem. Eu falei, vamos lá para ver como é que é. Saímos ali de Rio Negrinho, fomos até Serra Alta, aqui onde a gente vê o nosso trilho ali da Serra Alta. E eu fiquei observando que só existe um caminho de ida, não tem um caminho de volta. Mas você fala assim: pastor, mas tem um caminho de volta, ele vai e volta. Não, só tem um caminho de ida, não tem como voltar. Só há um caminho. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, meu amado? Para irmos para o céu, para sermos abençoados, só existe um caminho. A Bíblia diz que o sol nasce sobre o justo e sobre o injusto. Mas eu quero tratar a você, quando fala a respeito do reino de Deus, nós estamos falando apenas de um caminho. A Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar água salgada e água doce. Eu não sei se lá no mar, aonde desemboca o rio, você consegue chegar ali ao cruzamento das águas. Eu não sei se você já foi lá e pegou um copinho com água assim e tomou para ver que gosto tinha. Eu já fiz essa experiência. Ela continua sendo salgada, ela prevalece a água salgada. Mesmo no encontro das águas, não tem como a água ser doce. Meu amado, o que nós precisamos entender? Sabe, Deus não pode liberar algo sobre nós. Deus não pode transformar algo que nós precisamos que seja transformado. Quantos precisam de uma transformação? Amém? Nós precisamos entender que Deus não pode liberar algo sobre nós
se nós não entendemos o propósito de Deus, a origem, os princípios das coisas que Deus estabeleceu. Deus trabalha dentro de princípios. Deus trabalha dentro de fundamentos. Deus não pode pegar agora aquele fundamento e esquecer. Veja, Jesus veio aqui, ele falou, indagaram: Jesus, olha, a respeito dos impostos, como nós devemos fazer? Nós pagamos os impostos ou não pagamos os impostos? Jesus respondeu: dai o de César o que é de César. Amém, meu amado? Deus veio para cumprir aquilo que Jesus veio fazer. Em todo momento ele cumpriu a palavra de Deus. Amém? Ele estabeleceu o seu reino pela sua própria palavra. Eu gostaria que você abrisse lá junto comigo em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8 e verso 4, que diz assim: ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto estiverem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, mas os quais ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele. Só até aí. O que este versículo, o que esta passagem se refere a nós? Esta passagem está referindo que tudo que os homens de Deus, sacerdotes, ministros da casa de Deus, até mesmo Moisés, quando foi instruído por Deus para estabelecer aquilo que se chamaria um lugar para a habitação de Deus, para que o homem tivesse uma relação mais próxima a Deus, porque até então o homem não tinha a capacidade de ver a glória de Deus, o homem não podia se aproximar de Deus. Então Deus instrui Moisés em todas as coisas sagradas, em todos os fundamentos ali, os pilares daquele tabernáculo, a cor das cortinas, a cor da cobertura, a madeira, as formas que seriam edificadas ali o tabernáculo. Veja que coisa interessante, e este tabernáculo mostra como o homem deveria chegar até a Deus. Nós temos falado isso na quarta-feira, a oração do tabernáculo. Mas aqui eu quero trazer um entendimento para você nessa noite, que tudo que Deus deixou para nós sobre a terra, ela é uma sombra daquilo que será lá na glória. Amém? Tudo que Deus firma hoje, firmou lá no Velho Testamento, é um fundamento que não pode ser excluído para o Novo Testamento. Veja bem, no Velho Testamento há uma promessa de um Salvador, no Novo Testamento há o cumprimento desta promessa. O que eu quero que você entenda, meu amado, tudo que Deus estabelece, primeiro ele cria um fundamento e depois ele cumpre este mandamento. O que significa isso para mim e para você? Significa que nós precisamos colocar a cada instante a nossa vida diante do espelho. Amém? Sexta-feira, eu estava andando de carro e falei para minha esposa: por favor, me fale algumas coisas, eu queria que você me respondesse. Eu sou um cara chato, perguntei para ela. Aí ela me respondeu, né, da maneira dela, e eu fiquei, puxa vida, né? A gente não gosta de viver a verdade, é ou não é? Quem gosta aí, né? Vem aqui, Bruno, por favor. O Bruno é um cara bonito, amém, irmãos? Conseguiu casar, né? Deve ser bonito. Achou uma corajosa. Vem aqui, Bruno. Amém? Fica aqui de espelho para mim, para os irmãos entenderem. Ah, vai. Nós se entendemos depois, tá? Amém. A gente não gosta, né, amados? A gente não consegue. Eu observo na igreja, às vezes a gente fala assim: irmãos, olhem nos olhos do seu irmão e diz para ele que ama, né? As pessoas, eu te amo, né? É tão difícil, eu te amo, né? A gente esconde a face. E eu quero lembrar uma coisinha: quando Adão pecou, a primeira coisa que Adão fez foi se esconder de Deus. Não é que coisa engraçada, né, amados? Eu quero dizer que não adianta nós escondermos, Deus sempre está vendo as nossas ações.
Eu quero que você entenda, meu amado, que você não precisa fazer porque o pastor André está mandando que você tem que fazer. Você precisa viver porque você precisa entender que você está abaixo daquele que está vendo todas as coisas. Você precisa ser tocado por dentro, não é por fora. Nós não estamos aqui falando de uma emoção por fora, nós estamos falando de algo que você precisa liberar de dentro para fora. A sua essência está aqui dentro, amém? Não é sobre este corpo. Eu queria que você entendesse, meu amado, que o espírito não morre, amém? Eu parei essa semana e fiquei pensando, por que Jesus falou para Lázaro, sai para fora? Você já parou para pensar? Lázaro estava morto há 4 dias, já estava cheirando mal. Aí Jesus fala para ele, Lázaro, sai para fora. Sabe por quê? Porque o espírito de Lázaro ainda estava vivo. O seu espírito está vivo, meu amado. Você não está morto. Ainda que esteja morto, viverá. É a palavra que Jesus liberou. Meu amado, o seu espírito não morre. É por isso que você precisa liberar de dentro para fora. A sua essência está dentro de você. Amém? Nós precisamos entender que ser amigo de Deus não é mostrar aqui uma aparência, ai eu te amo, ai meu cunhado preferido, só tenho ele graças a Deus, amém? Não é isso. Essa essência é externa, mas a essência que eu libero é aqui de dentro do meu coração, da minha mente, das minhas ações. Por isso que Jesus falou aos seus discípulos, olha, vocês são meus amigos, se vocês fizerem aquilo que eu vos mando. É muito fácil dizer, olha, eu sou um discípulo de Jesus, mas aí eu saio daqui, eu faço da forma que eu quero, eu vivo da forma que eu quero, eu ajo da forma que eu quero, eu continuo enganando, eu continuo enrolando, porque eu não tenho coragem de me olhar no espelho. E eu aprendi essa semana na Bíblia, Bruno, que tudo que Deus fez e deixou na sua palavra é para nos aperfeiçoar. A Bíblia diz assim, o santo se santifique mais. Eu não sou santo ainda, mas eu entendo que eu preciso caminhar a santidade, eu preciso olhar no meu espelho todos os dias. Eu fiz essa pergunta, Dani, o que eu estou falhando? Eu queria que você falasse para mim o que eu estou errando. Que pena que ela não pôde vir hoje. Mas eu comecei a olhar, eu precisei, falei, puxa vida, né? Eu estou barbudo, olha aí, você está até parecidinho comigo, né? Inveja, né? O pastor é o espelho do discípulo, amém? Glória a Deus, né? É brincadeira nossa, né, Bruno? Eu sei que é. Irmãos, que coisa difícil é olhar no espelho. Não estou falando de se olhar no espelho, né? Porque todas as manhãs, ou quando a gente se arruma para vir para a igreja, né, irmã Vani? A gente vai lá, penteia o cabelo, as irmãs, elas vão lá e olham de novo. As irmãs vêm e perguntam, minha esposa vai sair de casa, ela fala assim, eu estou bonita. E aí se não dizer que está bonita, né, irmãos? Ela vai lá, desmonta tudo, a roupa, começa a trocar e procurar roupa de novo. Não, meu bem, você está linda. Não, mas eu não gostei da bota. Ela vai lá, troca a bota, né? Coloca. É assim ou não é, irmãs? Tem 200 roupas. Eu não sei o que vestir. Tem 200 sapatos no guarda-roupa. Pois é, está me faltando um sapato. Eu preciso ir lá na promoção. Mas por que nós olhamos no espelho? Jesus falou aos seus discípulos, olha, vocês são meus amigos quando vocês se olharem no espelho. Eu entendi desta forma essa palavra. Vocês são meus amigos quando vocês olharem para si mesmos e ver que aquilo que está dentro de vocês resplandece na face de vocês. Sabe, amados, nós queremos que Deus mude a nossa vida. Nós queremos que Deus age em nosso favor. Mas nós não queremos reconhecer lá dentro, porque eu não posso chegar aqui dentro do Bruno, olha Bruno, eu vou arrancar o teu espírito aqui, vem aqui espírito do Bruno, pá, pá, né? Tem uns irmãos que a gente vê assim, que dá vontade a gente ensinar eles, mas a gente não consegue, dá vontade, né, pegar assim,
seu abençoado, né? Eu gostaria que você entendesse, que você mudasse, meu amado. Se você não entender no seu espírito, na sua alma, que Deus deseja uma vida melhor. Ah, pastor, mas eu já sou um cara bom, né? Aquela humildade que você tem, eu já sou um cara bom, eu sou um cara perfeito. A Bíblia diz: se nós não tivermos pecado, nós enganamos a nós mesmos. Amados, nós precisamos entender que Deus não está aqui interessado naquilo que você tem, na capacidade que você tem. Deus está interessado naquilo que você reconhece, que você precisa ser transformado, na capacidade que você tem de entender, que você precisa se enxergar. Olha, eu preciso ser melhor, eu ainda preciso ser transformado, eu ainda preciso ser purificado disso ou daquilo. Meu amado, eu não estou aqui para julgar você, para apontar o dedo para você, e nem nós estamos aqui para julgar uns aos outros. Sabe o que acontece? Nós muitas vezes lemos a palavra de Deus não para nós sermos transformados, nós lemos a palavra de Deus para nós. Olha, Bruno, você precisava ser um cara mais bacana. Olha, Bruno, você é isso, você é aquilo. Meu amado, não é para isso que nós estamos aqui. O evangelho que Jesus deixou é para que você receba uma essência diferente, é para que você seja transformado, é para que você seja edificado em alimento sólido. Amém? Mas quem gosta de olhar para dentro de si mesmo? Quem gosta? Veja que a palavra disse que tudo é uma sombra das coisas celestiais. E eu fui entender, obrigado, Bruno. Eu fui entender que o espelho surgiu, não foi por causa do vidro. Nós olhamos o espelho dentro da nossa casa, é muito fácil, né? Olhar lá, a gente não sabe a tecnologia, como foi difícil desenvolver o espelho. Mas eu fiquei pensando comigo, em algum momento, um homem chegou lá diante da água e começou a ver o seu reflexo, e essa é a história do surgimento do espelho, começou a ver o seu reflexo. Meu amado, aonde nós vamos, sempre há a nossa sombra. Aonde você passa, você deixa a sua sombra. É ou não é? Aquilo que você semeia nas vidas, nos corações, isso é a sua sombra. Nós precisamos entender que aonde nós estamos refletindo a nossa imagem. E é por isso que Deus falou assim: ó, eu criei o homem à minha imagem e à minha semelhança. Meu amado, a nossa essência, ela tem que ser do céu. A nossa vida, ela tem que vir na porção que nos edifica, ela tem que vir do céu. A porção que nós vivemos não é a porção deste mundo, é aquilo que Jesus veio falando nas suas bem-aventuranças. Olha, a característica, o caráter que nós como cristãos, como discípulos de Deus temos que ter, é ser manso, é ser um coração manso, um coração puro, um coração limpo. Meu amado, nós não estamos aqui buscando referências do mundo. Aquilo que Jesus deseja para a sua vida é a essência do céu, o governo do céu sendo estabelecido na terra. Amém? Senão nós estamos aqui apenas sendo ouvintes e não praticantes. Eu queria que você fosse comigo em Deuteronômio capítulo 11, verso 8, e nós vamos ler que a palavra de Deus nos ensina. Deuteronômio capítulo 11, verso 8, que diz assim: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje te ordeno, para que vos esforceis e entreis a possuir a terra, e possuís a terra que passais a possuir, para que prolongueis os dias na terra, que hoje o Senhor jurou aos vossos pais, dá-lhes a eles a sua semente, terra que mana leite e mel. Veja bem, amados, gostaria que você fosse lá em Deuteronômio capítulo 28 ainda. São passagens bem conhecidas, todos nós já lemos um dia essa passagem, que diz assim, Deuteronômio capítulo 28, e verso 1:
E ele será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém? Se nós pegarmos esse entendimento, o que Deus falou desde o princípio ao homem, olha, e aquilo que eu falei ontem para os irmãos, ouvir, guardar e praticar. Amém? Ouvir, guardar e praticar. Quando Jesus chegou para os seus discípulos, olha, vocês devem fazer aquilo que eu vos mando. Para ser meu amigo, vocês precisam ouvir. Eu estou aqui 3 anos já com vocês. Vocês precisam ouvir, vocês precisam entender, vocês precisam guardar. Mas agora vocês precisam praticar isso também, para que a minha bênção seja sobre vocês. Quando Jesus faz a ligação, quando Pedro pergunta, olha Senhor, quanto vamos receber se nós deixar isso, aquilo, quanto nós vamos receber? Em outras palavras, Pedro perguntando, meu amado, Jesus estava dizendo a eles, olha, se você ouvir a minha voz, porque tudo que Deus fez no Velho Testamento, ele se cumpre no Novo Testamento, e também vai se cumprir lá na glória, amém amados? Nós estamos aqui para possuir a terra prometida. Quando eu pergunto às pessoas, quem quer ir morar no céu? Automaticamente todos levantam a mão. Mas o que estamos fazendo para possuir esta terra prometida, essa terra que vai manar leite e mel, essa terra que não vai haver choro, que não vai haver crise, que não vai haver dificuldade, mas a alegria vai ser de eternidade em eternidade, o gozo será de eternidade em eternidade. O que nós estamos fazendo, meu amado, para possuir essa terra? E aqui vem o segredo para nós. É se nós ouvirmos, mas o ouvir, pastor André, ele inclui ouvir, guardar e praticar. Amém? Você podia falar isso para o seu irmão? Ouvir, guardar e praticar? Amém? Volte lá comigo no capítulo 11 de Deuteronômio. Quero ler aqui em 2 versões para os irmãos. Há uma palavra sendo liberada sobre nossas vidas nessa noite. Amém? Eu estava lendo esta passagem e Deus me revelou algo tremendo aqui. Verso 13, por favor. Vamos ler aqui, eu parei no verso 11, né, amados? Parei no verso 11, vamos ler novamente o verso 11. E diz assim, mas a terra que passais a possuir é terra de montes e vales. Ô meu amado, isso aqui não parece a vida do cristão? É ou não é? Tem hora que a gente está no vale, tem hora que a gente está no monte. Tem hora que a gente está no vale, tem hora que a gente está no monte. Vamos adiante. Da chuva dos céus beberá as águas, da terra que cuida o Senhor, nosso Deus. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim. Deus está falando aqui, meu amado, que Deus está com seus olhos sobre a terra, que nós vamos possuir continuamente. Isso prova para mim e para você que Deus não parou de criar coisas. Essa semana o Abraão estava falando comigo, diz que o buraco negro, né, Abraão? Ele só engole as coisas, os astros, as estrelas, ele só retém para si. E há pouco tempo os cientistas viram que algo saiu de dentro deste buraco negro, algo impossível acontecer.
Meu amado, isso prova para nós que Deus tem poder sobre todas as coisas, aquilo que a ciência não pode explicar, aquilo que o homem não pode explicar, mas nós precisamos entender que Deus que rege o universo, Deus que rege todas as coisas, é Deus que estabelece todas as coisas, é Deus que firma todas as coisas, amém, meu amado? Nós precisamos crer nisso, nós precisamos entender isso, porque isto é a palavra de Deus sobre a nossa vida. Senão esta palavra ela não tem sentido, senão esta palavra apenas é um livro comum, mas quando eu entendo esta palavra, meu amado, quando ela é liberada. Outro dia eu estava lá na casa do irmão José, a qual nós fomos almoçar hoje, e a irmã, contando o testemunho do seu marido, ela disse assim: o meu esposo, ele disse para mim que ele nunca ia chorar. E eu falei: o dia que você conhecer Jesus, você vai chorar, meu esposo. E passou-se 20 anos, ela orando para ele ir para a igreja. 20 anos, meu amado, né? Não é 2 anos, 20 anos, é tempo, hein? É a minha idade, tá, amados? É a minha idade. 20 anos orando. E um dia ele estava no leito, Deus enviou uma serva do Senhor para falar com ele. E a primeira coisa que ele fez em Mancala foi se derramar de lágrima em pranto na presença do Senhor. Meu amado, Deus, quando manifesta a sua grandeza, é por isso que nós precisamos entender, amados. Eu estou aqui não querendo fazer uma mensagem de bênção, uma mensagem, né? Eu quero que você entenda nessa noite que a palavra do Senhor, ela está dentro de nós. A Bíblia diz que há vasos de honra e vasos de desonra. Nós precisamos entender que nós somos vaso de honra. E vaso é algo que ele libera, amém? Ele não é somente um retentor. Ele não é apenas algo que eu coloco, apenas, coloco dentro. Vaso é aquilo que libera também. Meu amado, nós precisamos entender como igreja do Senhor, que você está aqui para receber a palavra de Deus, mas você também está aqui para liberar a palavra de Deus. Você está aqui para ordenar a grandeza de Deus. Você está aqui para direcionar as pessoas à glória de Deus. Amém, meu querido? Nós não estamos aqui apenas como receptores de bênção. Nós estamos vivendo um evangelho muitas vezes egoísta. Deus, hoje eu preciso a minha bênção. Eu vim aqui buscar uma bênção. Nós até cantamos, adorando, sim. Mas nós precisamos entender, meu amado, que nós somos vaso. Você e eu fomos chamados para ser vaso de honra. Amém, meu querido? Você foi escolhido para ser um vaso. Amém? E o vaso, ele precisa estar à disposição do seu mestre, do seu Senhor, para que a essência entre, mas também possa ser liberada. Quando eu entendo esta palavra, eu entendo, amém, que eu sou o que libera a bênção, eu sou o que determina a bênção sobre a vida das pessoas. Eu quero que você entenda isso muito bem, meu amado, porque essa semana fui numa casa orar e Deus falou assim: é você que eu escolhi para ordenar a bênção sobre a vida dela, é você que eu escolhi para abençoar a vida dela. Eu fiquei assim: mas Deus, como é que é isso? Deus falou ao meu coração: olha, quando perguntaram ao Senhor, onde é que está o reino dos céus? O reino dos céus está lá no céu? O reino dos céus está lá em Paris, em Nova York? Não, o reino dos céus está dentro de nós, meu amado. O reino de Deus está aqui. É você que libera, é você que direciona, é você que abençoa, meu querido. Aleluia. Somos nós. Somos nós. Eu preciso entender que quando eu toco em alguém, é Deus que está tocando em alguém. Quando eu abençoo alguém, é Deus que está abençoando. Quando eu oro por alguém, é Deus que está usando a minha mão. É Deus que está operando o sinal através daquilo que eu sou diante de Deus. Amém, meu amado? O fato é que nós não entendemos que nós somos vaso. Deus chamou você para ser um vaso de honra, meu querido. Eu quero que você entenda. É por isso que Jesus falou: vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu mando. Eu escolhi vocês para ser um diferencial na terra. Eu escolhi vocês para edificar o meu reino sobre a terra. É quando nós entendemos. E quando eu preguei aqui a palavra dizendo que Jacó abençoou
a Faraó. E essa semana veio esta junção, meu amado, porque eu posso entender no reino espiritual o que falta para que Deus mude as nossas situações. Sabe o que acontece? Sabe o que está faltando, irmã Carol? Vem aqui, por favor, irmã Carol. Amém? Sabe o que acontece, meus amados? Cada um de nós foi escolhido com um propósito. O pastor André foi escolhido com um propósito. A Carol com outro propósito. Você com outro propósito. Cada um de nós foi escolhido com um propósito. E sabe, muitas vezes o diabo tem feito coisas, circunstâncias, criado circunstâncias ao nosso redor, para impedir que a glória de Deus se manifeste através dessa pecadora, através desse pecador, porque eu sou tanto quanto ela, eu não sou maior. Não existe esta hierarquia no reino espiritual, meu amado, não existe isso diante de Deus. A única coisa que há diante de Deus é uma intimidade maior ou menor. Esta é a diferença. Nós precisamos entender que Deus escolheu a Carol para ordenar bênçãos sobre vidas que eu não vou alcançar. Deus escolheu o João para ordenar bênçãos sobre vidas que eu e você não vamos alcançar. Nós precisamos entender, meu amado. Não importa a forma que entrou o vaso aqui, porque quem é o oleiro é o nosso Deus. Quem é o construtor, quem é o oleiro deste vaso aqui é Deus. Quem é o oleiro de você é Deus, não sou eu, meu amado. Aleluia! 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 Nós precisamos ter uma visão diferente, meu amado. Nós precisamos ter uma postura diferente. Nós temos que parar de ser julgadores e sermos abençoadores. Carol, eu creio que você será uma grande mulher de Deus. Eu libero sobre a sua vida essa palavra. Amém? Meu amado, eu estou aqui para ser um abençoador. E sabe quando eu começo a entender isso? Eu quero que você veja aqui a Carol e veja esse vaso. Quando eu começo a entender que eu sou um vaso, meu amado, que eu fui escolhido para entrar numa terra prometida, e a essência que sai de mim, ela vai tocar na vida das pessoas, e a consequência daquilo que eu libero sobre a vida das pessoas vai se tornar em bênção sobre a minha vida. Eu preciso entender isso. Amém? Este vaso, ele tem um limite. Eu quero que você entenda, este vaso aqui é você e eu. Este vaso aqui é a Carol, que está aqui junto comigo. Se ele estiver cheio, o que vai acontecer, meu amado? Vai transbordar. Se ele está vazio, o que ele precisa ser? Cheio. Mas se ele já está cheio, ele transbordou. Para ser cheio de novo, o que precisa fazer? Liberar. Amém? Você precisa liberar aquilo que você está recebendo. Você precisa ser um abençoador. O que acontece, nós só queremos reter, meu amado. Nós só queremos reter para nós mesmos. Deus, a minha bênção, o meu milagre, o que eu preciso, Deus. Sabe, meu amado, o caminho que Deus me levou é um caminho que Ele só tem ido, eu não consigo voltar. O caminho que Deus chamou você, você não vai conseguir voltar. Se você tentar voltar, você só vai sofrer. Deus escolheu você só com uma passagem, ela só tem a ida, ela não tem a volta, meu amado. Você é um escolhido, você não é apenas um chamado. Amém? Ela só tem uma via. Mas você precisa entender que para Deus encher de novo o seu vaso, você precisa liberar. Quando eu começo a ver isso,
eu começo a entender, meu amado, que Deus está numa expectativa. Quem aqui tem uma expectativa? O que é uma expectativa? É um anseio, é um desejo de ver algo sendo edificado, é ou não é? Quando está para vir um neném, né, a gente fica naquela expectativa. Vai vir ou não vai vir? É hoje, é amanhã, aí dá uma dorzinha, né, na barriga da esposa. A gente fica olhando, não, meu bem, calma, vai dar tudo certo. A gente já fica naquela expectativa. Eu lembro que eu fiquei 1 mês sem dormir direito, naquela expectativa, se a Lara ia nascer ou não ia nascer. A gente fica naquela ansiedade, vai vir ou não vai vir, né? E é aquela criança ali, Deus tem o tempo certo para todas as coisas, meu amado. Eu vejo nesta noite que Deus tem uma expectativa a nosso respeito. Enquanto você saiu da sua casa, chegou aqui neste lugar, eu entendo com meus olhos espirituais, amados, que Deus estava lá no céu, contemplando a cada coração aqui daquilo que é necessário você entender e liberar sobre a vida das pessoas. Deus chamou a igreja, meu amado, para manifestar a multiforme graça do Senhor. É você que Deus chamou nessa noite para abençoar São Bento do Sul. Deus chamou você para abençoar a empresa que você trabalha. Deus chamou você para abençoar a casa que você trabalha. Amém, meu amado? Deus chamou você. Mas sabe o que nós muitas vezes somos cegados? Nós entendemos, meu vaso já está cheio. Eu fui na igreja, meu vaso nessa semana tá bom. Fica aí, Carol. Perdão, amados. Essa semana eu já enchi, pastor, estou cheio. Eu saí daqui da igreja, eu estou cheio. Mas você precisa entender que durante a semana você precisa liberar, meu amado, porque Deus tem uma porção nova sobre a sua vida, mais uma vez. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo tremendo para você. Sabe o que nós queremos fazer? Nós só queremos reter. Nós só queremos achar, Senhor, tá bom aqui. Aí Deus precisa provar de novo, porque você só ouviu, você não guardou e não praticou. Você precisa ouvir, guardar e praticar, meu amado. Você só é amigo de Deus se você cumprir essas 3 etapas: ouvir, guardar e praticar. Pastor, mas eu vim aqui a 2ª vez na igreja. Não interessa, Deus chamou você, meu amado, e está acabado. Você tem que liberar aquilo que está sobre a sua vida. Amém? E uma coisa eu quero dizer para você. E o profeta, a Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua própria casa. Então não adianta você orar por você: Deus, cura minha dor de cabeça. Deus não vai curar. Eu já fiz essa experiência. Deus não vai curar. Você vai ficar passando a prova ali, porque você precisa entender. Se você está com dor de cabeça, ora por alguém que está com dor de cabeça. Já aconteceu comigo. Ora por alguém que está enfermo, para você ver o que vai acontecer. Quando você libera, você é abençoado. Nós precisamos entender, meu amado. É isso que Deus tem me provado dia após dia. No momento que eu recebo de Deus. Deus chamou eu para liberar, eu ser um liberador de bênção. Deus chamou você que está aqui, meu amado, que não perdeu o seu tempo em sair da sua casa, não está passando frio em vão. Você foi escolhido nessa noite para ser um liberador de bênção sobre a nossa cidade, sobre a sua família, sobre aqueles que você ama, meu amado. Aleluia, você crê nessa palavra? Adore ao Senhor, aplauda Ele em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, vaso. E não é um vaso velho, né, Abraão? Amém? Estou terminando. Gostaria que você lesse ainda comigo o verso 12. Verso 13, é onde nós paramos. Se diligentemente obedeceres os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma,
darei as chuvas da vossa terra ao seu tempo. Amém, amados? O tempo é de quem? De Deus. O tempo é de Deus. Eu estou numa expectativa que Deus vai fazer algo sobre a minha vida, mas eu tenho que entender que o tempo é de Deus. A cura vem no tempo de Deus, a edificação vem no tempo de Deus. E a Bíblia diz aqui ainda mais: as primeiras chuvas e as últimas chuvas, para que recolhais os vossos cereais, o vosso vinho e o vosso azeite. Eu quero ler aqui na outra versão corrigida, que ela diz assim: então darei a chuva da vossa terra ao seu tempo, a temporã e a seródia. E eu pedi para o irmão Alex achar essa palavra para mim. A seródia é aquela que cai durante as primeiras semanas da primavera, antes da colheita. E a chuva temporã, que é as primeiras, que a palavra de Deus fala aqui, ela vem ou ela ocorre antes ou fora do tempo apropriado. Ou seja, o nosso plantio aqui na nossa região, ele acontece em setembro. Então, neste período começa a chover. E aí os agricultores, eles não aram a terra, eles não subsolam a terra sem que antes haja chuva. Ninguém vai lá e pega o trator e ara a terra sem primeiro haver tido uma chuva. E também ninguém planta sem também ter havido outra chuva. Então veja bem, meu amado, há dois tempos aqui que nós precisamos entender sobre a nossa vida como abençoadores. Você precisa entender que o primeiro tempo é o tempo da chuva temporã. É o tempo que Deus vai primeiro trazer uma chuva superficial à sua vida. E Deus vai começar a lavrar você. Deus vai começar a ter uma intimidade que você talvez ainda não tinha, um entendimento que você ainda não tinha, uma postura que você ainda não tinha. Deus vai começar a arrancar as raízes velhas, porque ninguém pode plantar num solo que há raízes. Amém, meu amado? É o tempo de Deus preparar a terra. Deus aqui neste momento, Deus está falando para mim e para você: a chuva temporã é o tempo de Deus preparar o solo para que a semente caia sobre o solo. Talvez é este tempo que você está vivendo na sua vida, onde Deus está preparando, onde nós estamos sendo preparados, lavrados, tocados, balançados. Talvez é o tempo que nós estamos olhando no espelho, preparando o nosso coração. Mas a Bíblia diz aqui também que vai vir uma chuva, que ela é a última chuva, é a chuva seródia. E isso eu vou lá no profeta Joel dizendo que nos últimos dias Deus vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne, a glória do Senhor vai se manifestar, igreja, e esta chuva vai acontecer. Aleluia, eu creio nesta palavra. Aleluia. As últimas chuvas estão prestes a se cumprir sobre a igreja do Senhor, meu amado. Nós vamos viver um tempo de avivamento, nós vamos ver um tempo de despertar, nós vamos ver um tempo da glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Mas este talvez não é o tempo ainda. É o tempo, pastor André, que Deus está mexendo para todos os lados, está doendo, parece que arrancando pedaços dos nossos corações. Mas eu tenho uma certeza nessa noite, meu amado, que a chuva seródia será sobre nós. A chuva seródia será pelo aquele que está preparado. Aleluia. Eu creio, porque esta é a palavra de Deus. Nós estamos falando aqui de uma terra que nós vamos possuir. Então há um tempo determinado, Diego, há um tempo que se chama temporã, um tempo onde vem a primeira chuva, onde vem o bálsamo. Olha, meu amado, quando eu vejo aquela mulher do fluxo do sangue, a Bíblia diz que havia 12 anos que ela passava aquela situação. 12 significa governo diante da numerologia bíblica. Mas o engraçado é que Jesus não estava indo naquele caminho para curar aquela mulher do fluxo de sangue. Jesus estava indo para curar a filha de Jairo.
Isso representa para mim 2 gerações. Isso representa para mim 2 tempos. Vem aqui, Jamie. Vem aqui. Quem que é mais velho? Vem aqui, irmã Lúcia, por favor, me ajude. Está falando de 2 gerações. Quantos anos você tem, querida? 14. A senhora não precisa falar. 34. Amém? 14 e 34. Amém? Depois a gente se acerta. Tá, irmã? Abra comigo antes de eu falar isso que eu tenho que falar no seu coração. Salmo 145. Amém? Salmo 145 e verso 4. Diz assim: uma geração louvará, e a outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Amém? Deus está falando a Davi, ministrando, o Espírito de Deus está falando a Davi: 2 gerações, uma te louvará e a outra anunciará os seus feitos. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Uma viu a glória de Deus, Deus abrir o mar vermelho, mas a outra anunciou a conquista da terra prometida. 2 gerações, amém, amados? Nós precisamos entender. Vem aqui minha mãe, meu pai, por favor. Amém? Pastor André e pastor Heloísa cumpriram um tempo de Deus sobre este ministério. Não significa que cessou este ministério, amém? Não significa que cessou o ministério sobre a vida deles, mas Deus levantou eles para preparar eu que sou a 2ª geração deste ministério, amém, meu amado? Nós precisamos entender que Deus levantou eles para pagar um preço, para alinhar os pensamentos, dar direção, dar visão, dar estratégia, até no momento que Deus cumprisse o tempo sobre a vida dele. Mas Deus, aqui neste momento, se cumpre um outro tempo. Assim como a palavra diz que há uma chuva temporânea e uma chuva seródia. E aqui nós precisamos entender, meu amado, que esta geração, esta primeira geração, ela alinha os pensamentos, o coração da 2ª geração. Meu amado, se nós queremos ver uma geração cheia, esta aqui significa a 2ª geração. Se nós queremos ver uma geração cheia da glória de Deus, nós precisamos entender que esta geração, que sou eu e você nessa noite, nós precisamos fazer com que a glória de Deus manifeste, para que esta geração possa cumprir isso que Davi está falando, louvando ao Senhor, amém? Deus levantou você e eu nessa noite, meu amado, para ser uma geração que vai preparar a nova geração, a geração dos seus filhos, a geração que vai vir depois de você. Eu não sei quem vai vir depois de você, mas você e eu estamos aqui para liberar a bênção, meu amado, sobre a nova geração que vai se levantar sobre esta nação e vai contar os feitos do Senhor, vai contar as grandezas do Senhor, amém, meu amado? Aleluia! Você está aqui para ser um liberador. Você está aqui para ser aquele que vai ordenar para a próxima geração. Amém? Como teremos uma igreja avivada se nós estamos aqui com uma igreja morta? Como vamos ter uma igreja que conta os feitos do Senhor se não há feitos nesta igreja? Amém, meu amado? Você concorda comigo? Como vemos ver aqui paralíticos andando, cegos enxergando, se esta igreja não faz isso acontecer, se essa igreja não ora para isso acontecer, se essa igreja não libera para isso acontecer, como vai acontecer nesta geração da igreja? Sabe por que eu estou aqui, meu amado? Porque havia uma geração que preparou o caminho para que eu pudesse estar aqui hoje.
ainda que eu não estudei em teologia, faculdade de teologia, mas eu aprendi na vivência, na fé, na convicção, ainda que eles não tenham um ministério perfeito, ainda que eles não tenham um exemplo talvez que as pessoas desejariam que eles tivessem, mas eu entendo que eles têm um exemplo de fé, uma vida no altar de Deus, que preparou a minha geração, e eu hei de contar os feitos do Senhor, e você há de contar os feitos do Senhor, amém, igreja? Aleluia, aleluia. Fique de pé junto comigo, amém? Nós estamos aqui para ser liberadores. Sabe qual é o nosso mal? Qual tem sido o nosso mal? Nós só pensamos no nosso hoje. A gente se preocupa com o futuro das nossas dívidas, dos nossos problemas. Mas em relação à glória de Deus, nós não nos preocupamos. É ou não é? Sabe por que aqueles homens morreram apedrejados, em tambor de óleo, pregados na cruz? Sabe por quê? Porque eles não se tornaram apenas homens comuns, mas eles se tornaram amigos de Deus. Sabe qual é o problema da nossa geração hoje? Os pais não são amigos dos filhos. Os filhos não são amigos dos pais. É ou não é? As famílias não têm mais amizade, elas se reúnem, mas um está no celular, outro está no computador, outro está lá. Nós não temos mais uma conversa sadia, nós nos sentamos, falamos assim: o que você precisa? Este ano eu mudei muitas visões dentro da minha casa. Todas as semanas eu tiro um dia para mim cozinhar para minha família. Não estou falando isso aqui para você, mas eu estou dizendo para você, meu amado, que nós precisamos mudar a visão. Eu preciso ensinar aos meus filhos que eles precisam amar a Deus, eles precisam crer em Deus, eles precisam ver o sobrenatural de Deus, eles precisam sentir que eu sou um pai amigo, sou um pai presente. Sabe, nós queremos que as coisas mudem, mas a nossa essência não está sendo mudada. Não tem como Deus abençoar nós, meu amado, se a nossa essência não for mudada. Nós queremos que os pais sejam amigos, mas nós não fazemos por onde ser amigo dos nossos pais. Nós queremos que as pessoas sejam gratas a nós, mas nós não fazemos nada para que as pessoas sejam gratas a nós. Amém? Nós queremos que Deus salve as pessoas, mas nós não queremos levar o Evangelho de Deus. Eu queria que você entendesse, meu amado, a bênção do Senhor, ela só vai acontecer se você ouvir, guardar e praticar. É muito simples. A Bíblia diz que junto com a prova, ela vem o escape, ela já vem a saída. Junto com o problema, meu amado, Deus já tem a resposta para você. Deus tem a resposta daquilo que você precisa nessa noite. Não é o pastor André, Deus já tem a saída, Deus já tem a solução, ela já está preparada. Mas essa solução, ela só vai acontecer se você entender que você é o abençoador, e a sua essência precisa ser a essência do abençoador. Vem aqui, Ana, com o Arthurzinho, tá aí ele ou já dormiu? Tá lá atrás. Vem aqui, Carol, com a Kelly, que é a menor criança que nós temos aqui depois do Arthur. Quantos gostam de ver as crianças dançando aqui na frente? Ah, não é? É lindo, não é, irmãos? Como a Kelly vai amar a Deus se a Carol não ensinar ela a amar a Deus? Como a Kelly vai ser uma boa mãe se essa mulher não for uma boa mãe? Como a Kelly vai ser uma boa esposa se essa mulher não for uma boa esposa? Como a Kelly vai ser amável se a Carol não ensinar ela a ser amável, é ou não é? Como a Kelly vai ser uma adoradora de Deus se a Carol não for uma adoradora de Deus?
Meu amado, nós precisamos mudar a nossa visão. Esta noite é uma pregação de despertamento. Sabe, meu amado, eu anseio chegar um dia que não precisa ter palavra na igreja. Eu anseio chegar um dia e ver a glória de Deus tão maravilhosa ser manifestada na igreja. Porque às vezes nós queremos que Deus faça barulho, nós queremos que Deus faça estardalhaço. Meu amado, Deus é simples, as coisas de Deus são simples. É nós que queremos complicar as coisas de Deus. É só você abrir o seu coração para Deus e deixar Ele falar, deixar Ele tocar em você. Eu queria que você desse as mãos ao seu irmão nessa noite. Aleluia.